Obrigadão, Fábio. Bom dia, galera. Bom dia. Tá todo mundo tranquilo? Firme e forte aí hoje? Ó, eu vou começar a aula de uma maneira um pouquinho diferente, tá bom com vocês? Eu vou pedir para vocês lembrarem que a prova do Enem não é somente sobre o conhecimento que vocês adquiriram durante esse ano, durante os anos da sua vida. A prova do Enem não é somente sobre o conhecimento que vocês têm. É sobre como é que vocês estão na hora da prova. E eu vou dar uma dica para vocês. Ó. Eles vão encher os itens de palavrinhas para enganarem vocês. Palavrinhas como sempre, toda vida, ou nunca, ou sobretudo. O cara bota assim, ó, algo aconteceu, isso aí até aconteceu, mas sobretudo por causa daquilo. Aí esse sobretudo quer dizer o quê? Principalmente por causa daquilo. Aí não é principalmente por causa daquilo. Aquilo que ele colocou até aconteceu, mas não aconteceu principalmente por causa daquilo. O principal foi outra coisa. Então eles vão te enganar colocando coisas certas ao lado de associações erradas. Então tome muito cuidado com isso aí. A prova de vocês é de humanas, é de linguagens, mas antes de tudo uma prova sobre interpretação de texto. Então vá para a prova mais tranquilo do que tudo. Chegue antes mesmo, como o Fábio falou, para você ficar tranquilo. Interpretar um texto pressupõe que você esteja respirando, né? Que você esteja tranquilo, você não esteja na correria. Não faz mal pular questão difícil para deixar para fazer no final da prova. Se você for, em cada questão, se dedicar gigantescamente para ela, você não vai conseguir ler todas as questões da prova. Então, ó, são duas dicas que eu estou dando para vocês. Primeira dica, cuidado com as palavrinhas que são distratores dos itens. As palavrinhas que te conduzem a distratores. Palavrinhas que criam associações exageradas. Isso sempre foi assim, não tem nenhuma exceção. Isso aí, normalmente, te leva a algum distrator da questão. E a segunda ideia qual é? Lembre que a prova é uma prova, antes de tudo, de compreensão de texto. Tá ok? Posso passar adiante? Respirando, chegamos na nossa última aula, né? A última aula regular aqui de matemática. E hoje, pessoal, a gente vai ver com vocês uma coisinha que eu considero talvez das mais importantes. E ela não só é a mais importante, como ela está na competência 1 do Enem. Na competência 1, a gente vai trabalhar hoje com análise combinatória. Na verdade, a gente vai começar com análise combinatória e vai avançar até um pouquinho de probabilidade, já usando a matéria. Então, para a gente começar a nossa aula, eu vou começar lembrando a vocês que vocês já estudam análise combinatória desde quando? Desde o maternal. Lembram que a professora botava 3 boi, 3 vacas, assim, aí falava assim, quantas vacas tem aqui? Aí você dizia, 1, 2, 3, não era assim? Foi a sua primeira questão de análise combinatória. Hoje, a nossa aula vai ser uma aula que a gente vai aprender a contar. Só que não é mais daquele jeito que vocês faziam lá no maternal, que é contar no dedo, né? De 1 por 1. A gente não vai mais contar assim. A nossa ideia é contar as coisas, só que de maneira organizada. E é esse o grande ponto. Presta atenção nisso. A minha aula é uma aula sobre como eu vou fazer meu aluno ser organizado. Eu vou dar aula de análise combinatória, mas no final, meu aluno vai até saber organizar o armário dele. Até o guarda-roupa dele vai saber organizar. Ele vai saber que na hora de contar as meias e contar as cuecas e contar as calças, o que é que ele tem que fazer? Primeira coisa de todas, separar, não tem? Pois na hora da prova, a primeira coisa que você tem que fazer também é isso. Vocês têm que organizar, pessoal. Organizar as coisas para poder contar. Não se conta as coisas tudo misturado. As coisas têm que ser contadas de maneira separada, com tudo organizadozinho. Tá ok? Essa é a nossa primeira dica. Por que isso? Por que tem que calcular as coisas de maneira separada? Por que tem que contar as coisas de maneira separada? Porque você precisa
em cada grupinho, tentar identificar qual é o padrão que existe naquele grupo. Vocês vão pegar e vão contar as coisas, mas contar de maneira organizada para ver se em um grupo tem um padrão que dá para usar, outro grupo vai ter outro padrão que dá para usar. Deixa eu dar um exemplo. Não tem essa apostila de vocês? As primeiras páginas tem quantos algarismos? Um algarismo. Da página 1 até a página 9, cada página só tem um dígito. Da página 10 até a página 99, cada página tem o quê? Então você tem que calcular separado. Quando você for contar os números que bota nas páginas, tem que contar esses números de maneira separada. Como? Olha primeiro os algarismos que estão nas unidades, depois olha os algarismos que estão do 10 para o 99. Depois, do 100 para o 999. E aí você vai se organizando. Você vai se organizando e vai vendo padrões. Por exemplo, do 1 ao 9. Toda página tem um algarismo. É um algarismo por página. Do 10 ao 99. 2 algarismos por página. Do 100 ao 999. 3 algarismos por página. Criem padrões para vocês contarem as coisas. Tá ok? Se vocês conseguirem fazer isso aí, vocês vão realmente começar a estudar análise combinatória. Então, o que é análise combinatória? É, antes de tudo, uma aula sobre organizar as coisas. É, antes de tudo, uma aula sobre enxergar qual é o padrão que faz as coisas ficarem organizadas em um grupinho. E separar uma coisa de outra, para uma não atrapalhar na contagem da outra. Na nossa aula de análise combinatória, o principal foco qual é, então? Criar processos de contagem. Eu vou criar processo de contagem como? Como é que eu vou criar os processos de contagem? Eu acabei de falar, como é que eu crio os processos de contagem? Separando em padrões. Cada padrão, uma contagem diferente. Não é assim? Pois foi isso que eu escrevi. Opa! Já foi direto, né? Identifiquei padrões. Vamos passar adiante. No Enem, isso aparece na matriz de competências e habilidades. E está lá na competência logo de área 1. É a habilidade 2. Diz o seguinte, ó. Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Isso que a gente vai ter que fazer na aula de hoje. A gente vai ver os padrões e vai ver se nós conseguimos, se nós somos capazes de criar regrinhas que a gente possa usar para fazer essas contagens daqui para frente. Está tranquilo? Ou seja, a gente vai mais uma vez lembrar do nosso Homer Simpson e vai pensar o seguinte, como é que a gente vai fazer essas contagens? Que padrões são esses? Para a gente começar, eu peguei o exemplo mais simples de todos. Aquele que qualquer pedreiro, quando vai assentar uma parede, ele também sabe fazer. O que padrão é esse? É o padrão quadrado, ou melhor, o padrão retangular. Olha bem para essa sala de aula aí. Contem as carteiras dessa sala de aula. Vixe, você contou no dedo de uma por uma? Não, você chegou ao 20 sem contar no dedo de uma por uma. Como é que você fez para chegar a esse 20? Você olhou para uma das fileiras, você viu que em uma das fileiras você tinha 4 cadeiras, e em seguida o que é que você fez? Você viu que tinha 5 filas. Se eu tenho 4 cadeiras em cada fila, e eu tenho isso acontecendo em 5 filas, eu tenho 4 cadeiras vezes 5, que dá quanto? 20. Não é isso que você fez? Então, olha de novo para a figura, vê se você consegue enxergar que existe uma regra aí. Qual é a regra? Se são 4 cadeiras por fila, e eu sei o número de filas, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar. Como é que é? Bora. Eu ando 10 quilômetros por hora. Eu ando 10 quilômetros por hora.
durante 5 horas, dá quanto? Não dá 15 quilômetros? Se eu ando 3 quilômetros por hora, foi 3, não foi o que eu falei? Eu falei 10? Então tá bom, 10 quilômetros por hora, em 5 horas vai dar 50. Se eu andar 20 quilômetros por hora, em 5 horas, 20 quilômetros por hora, em 5 horas vai dar quanto? 100. Porque se uma coisa é por hora e eu sei o número de horas, é só multiplicar. Se eu sei quantas cadeiras por fila, se eu sei quantas cadeiras por fila, e eu sei o número de filas, é só multiplicar, não é isso? O nome disso? Lá na física, nós chamávamos de multiplicação da velocidade pelo tempo, não era isso? Aqui eu vou chamar de princípio de contagem. Aqui eu vou chamar de princípio fundamental de qualquer contagem. Se você sabe o que acontece por fila e sabe o número de filas, é só multiplicar. Isso é o que eu chamo de princípio fundamental da contagem. Se eu tenho o mesmo padrão, que é sempre 4, e eu tenho o 4 acontecendo 5 vezes, então vai ser 4 vezes 5, vai dar quanto? 20. Está tranquilo até aí? Agora, olha para essa outra sala de aula aqui. Me diz se vocês estão vendo o mesmo padrão. Qual é a diferença que tem aí? Se vocês olharem bem direitinho para a figura, vocês vão ver ó, que tem 2 fileiras aqui no meio que são maiores que as demais. A primeira fileira tinha tamanho 5, a segunda tem tamanho 5, mas a terceira e a quarta tem tamanho 6. E a outra? Voltou até 5. O que você viu? Algumas têm 5 cadeiras por fila e outras têm 6 cadeiras por fila. É o mesmo padrão? Não. Se o padrão é diferente, o que é que eu tenho que fazer? Cueca e meia, o que é que eu faço? Separa. Padrão diferente, o que é que faz? Separa. Na nossa linguagem matemática, eu vou dizer o seguinte, preste atenção na palavra, ó. Na nossa linguagem matemática, ó. Filas que tem 5 cadeiras. Será o nosso primeiro caso. Qual é o primeiro caso? Analisar as filas que têm 5 cadeiras. Segundo caso, analisar as filas que têm 6 cadeiras. Estão percebendo como o que determina a separação de uma questão em casos é a quebra do padrão? Toda vida que eu tiver um padrão bonitinho, vixe, ficou diferente, o que é que faz? Separa em outro caso. E quando você separa em outro caso, as cadeiras vão ser multiplicadas ou estão só separadas? Não estão só separadas? Então é só depois você fazer o quê? Somar. Então essa é a diferença na análise combinatória entre multiplicar e somar. Quando é que eu multiplico? Enquanto eu estiver no mesmo padrão, eu vou multiplicando. Agora, quando eu quebrar o padrão, separo e acabo tendo que fazer o quê? Somar. Deu para entender o que foi que eu falei até agora? Pessoal, isso aqui é de uma relevância gigantesca na matéria. As questões do Enem são sobre isso. As questões do Enem são sobre isso. São sobre você saber ver que está no mesmo padrão e sobre perceber a necessidade de quê? De separar. A necessidade de criar casos para fazer a contagem separada. O Enem é sobre isso. O Enem é sobre isso. Isso é o principal ponto da matéria. Está todo mundo tranquilo, né? Vocês vão ver que as questões são muitas em cima disso. Vamos avançar. Se eu tenho algumas com 5 cadeiras, eu vou contar quantas tem 5 cadeiras. Vão ser 5 cadeiras quantas vezes? 3 vezes. Vão ser 6 cadeiras quantas vezes? 2 vezes. Se são 5 cadeiras, 3 vezes. E 6 cadeiras 2 vezes, no total eu tenho 15 e no total eu tenho 12, não é isso? 15 com 12 vai dar quanto? 27. Vamos contar mais coisa? Bora? Vamos contar mais coisa do nosso dia a dia? Vamos contar a roupa que a gente usa? Pode ser? Roupa. Vamos lá, esquece essa questão, olha para mim. Eu tenho 3 calças, 4 camisas. 3 calças, 4 camisas. De quantas maneiras eu poderia me arrumar?
Ixi, se eu tenho 3 calças e 4 camisas, eu poderia combinar isso aí de quantas maneiras? Naturalmente o pessoal fala 12, não é isso? Por que o pessoal fala 12? Pensa, vai, ó. Primeira calça. Com ela eu visto quantas camisas? 4. Segunda calça. 4 também. Com a terceira calça. 4 também. O que eu estou falando? Que eu visto 4 camisas para cada calça. Se são 4 camisas para cada calça, eu tenho 4 camisas quantas vezes? 3 vezes. Vocês notaram que o princípio fundamental da contagem também se aplica? Vocês notaram que eu estou com calças que têm o mesmo padrão o tempo todo, todas elas vestem com 4 camisas. Perceberam isso? Deixa eu melhorar. Eu tenho uma calça azul, uma calça amarela e uma calça branca. Azul, amarelo e branco. E as camisas? Eu tenho as 4 cores da bandeira nacional: verde, amarelo, azul e branco. Aí a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: se eu não quiser usar a calça com a mesma cor da camisa, quantas possibilidades eu tenho? Pensa, vai, ó. Com a calça amarela, eu posso usar que cores de camisa? Todas, menos a amarela. Vão ser quantas camisas? 3. Com a calça azul? Todas, menos a azul. Vão ser quantas? 3. E com a calça branca? Todas, menos a branca. Dá quanto? 3. Então vão ser 3 camisas, quantas vezes? 3 vezes. Vocês notaram que eu tenho que passar elemento por elemento? Ei, deixa eu botar uma calça vermelha para complicar. A calça vermelha, ela está impedida de ser usada com alguma das camisas. Então a calça vermelha, ela já teria outro padrão. Ela já teria quantas possibilidades? 4. Então você não pode contá-la junto com as outras. Você tem que separar em 2 casos. Primeiro caso, as calças que são amarelo, azul e branco. Segundo caso, a calça vermelha. Vocês notaram o que gera a quebra de questão? O que gera a necessidade de você quebrar os casos? Nessa nossa questão que eu coloquei aqui, ó, eu estou escrevendo lá em cima, ó, contando trajes sem frescuras. Se é sem frescura, pode ser qualquer calça, com qualquer camisa, com qualquer sapato. Se eu tenho 2 calças, e eu tenho 2 camisas, uma comprida e uma curta, a primeira calça tem 2 opções, e a segunda calça também tem quantas opções? 2. Então vão ser 2 opções, quantas vezes? 2 vezes, vai dar um total de 4. Mas eu tenho 2 sapatos, marrom e preto, beleza. Cada um desses 4 pode ser vestido com qualquer dos 2 sapatos. Então vai ser 4 quantas vezes? 2 vezes. Aí no final você vai ver que, como não tem frescura nenhuma, como é tudo no mesmo padrão, como o padrão é amplo, é só sair o quê? Multiplicando as possibilidades. Eu tinha 2 calças, 2 camisas, 2 sapatos, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, dá quanto? 8. Está tranquilo até aí? Ei, tem uma coisa importante dessa aula até agora. Eu não sei se vocês perceberam, mas dá para você pegar uma calça e botar no canto da camisa? Ou dá para botar a camisa e botar no canto da calça? Então guarda isso na cabeça de vocês também. O que vocês aprenderam lá no maternal é válido quando os objetos são objetos de tipos o quê? Diferentes. Quando os objetos são de tipo diferente, isso é válido. Quando é tudo objeto do mesmo tipo, eu começo a ter algumas dificuldades para isso. E já a gente vai trabalhar com eles. Por enquanto, eu estou trabalhando com objetos que são, nas etapas, são de tipos totalmente o quê? Diferentes. São o que eu chamo de etapas independentes entre si. As etapas são totalmente independentes. A calça não é usada na camisa, nem a camisa é usada na calça. São etapas totalmente o quê? Independentes. O princípio fundamental da contagem é sobre isso. No nosso próximo exemplo, eu vou
pegar a mesma situação base, e vou mostrar que o mesmo enunciado base pode dar origem às duas coisas. E você tem que estar atento para isso. E eu vou criar uma regrinha para vocês entenderem quando é que vai fazer de um jeito e quando é que vai fazer de outro. O enunciado base é esse, ó. De quantos modos eu posso sair de Fortaleza até São Paulo? De quantos modos eu posso fazer a viagem de Fortaleza a São Paulo? Tá tranquilo? Vou representar aqui no gráfico para vocês duas situações em que a gente vai fazer contagens para vocês enxergarem a diferença entre elas. Na primeira situação é a seguinte, ó. Você disse que vai sair de Fortaleza a São Paulo e vai passar pelo Rio de Janeiro. E o que você sabe é o seguinte, ó, é quantas estradas te levam de Fortaleza ao Rio e depois quantas estradas te levam do Rio até São Paulo. Tá tranquilo? Foi o que você fez nesse caso aí? Foi o que você fez nessa questão aí? Você pegou o teu caminho e dividiu em partes. Quando você se arruma, você não divide o seu traje em partes, não? Botar a calça, depois botar a camisa. Parece com isso, não parece não? Vamos ver, ó. Se eu tenho duas escolhas, com a primeira estrada de Fortaleza para o Rio, depois do Rio para São Paulo, eu posso pegar quantas? 3. Com a segunda estrada de Fortaleza para o Rio, do Rio para frente eu posso pegar quantas? 3. Então, essas 3 estradas podem ser contadas quantas vezes? 2 vezes. Então, o total vai dar quanto? Eu tenho 3, eu tenho 2, o total vai dar 6. Está tranquilo até aí? Mas como é que eu cheguei no 6? Multiplicando. Na de baixo, perceba que vai ser totalmente diferente. Ó. Na de baixo, eu disse o seguinte, ó, eu vou de Fortaleza a São Paulo, só que eu não vou mais separando em pedaços, separando o caminho em etapas. Eu vou fazer o caminho de Fortaleza a São Paulo de maneira completa. Agora eu não vou fazer em etapas, eu vou fazer de modos diferentes. Em modos diferentes. Eu posso fazer Fortaleza a São Paulo de avião? Posso. Posso fazer Fortaleza a São Paulo de trem? Posso. Posso fazer Fortaleza a São Paulo de carro? Posso. Agora eu te pergunto, você vai de avião e de trem? Não. Você vai de avião, é uma coisa. Você vai de trem, é outra coisa, totalmente o quê? Separada da outra. É a mesma história das cuecas e das meias. Você está fazendo contagens que são separadas. Contagem completa que são o quê? Separadas. Aí, nesse caso, para eu achar o total de caminhos que te levam de Fortaleza a São Paulo, você não pode sair multiplicando. Você tem que sair fazendo o quê? Somando. Isso aí, pessoal, é o que eu chamo de separar a questão em casos. Então, vocês estão notando que eu estou centrando a minha aula toda em uma diferença. Qual é? Vai ter questão em que o enunciado vai me propor uma separação da questão em etapas, ou seja, em partes, e vai ter questão em que o enunciado vai me propor uma separação da questão em casos. E aí os casos vão ser totalmente o quê? Separados um do outro. Você calcula um, calcula o outro separado e depois faz o quê? Soma. Ei, olha a letra. Olha a letra. Etapa. Só tem P nas etapas, não é isso? P é de produto. Guarda. Nas etapas, eu estou fazendo produto. Nas etapas, eu tenho o mesmo padrão. Nas etapas, eu tenho o mesmo padrão. Eu vou fazer o produto. Padrão, produto, etapa. Etapa. Produto, mesmo padrão. Nos casos, eu vou separar. Eu vou fazer contagens separadas. Eu vou fazer o que? A soma. Casos. Eu vou somar. Não tem como errar isso aí. Na própria palavra está dizendo o que é que tem que fazer. Nos casos, você vai
separar e você vai somar. Nas etapas, você vai ver o mesmo padrão e vai o quê? Multiplicar. Tá tranquilo até aí? Se você chegou até aqui, meu filho, você já pode agora, ó, consolidar seu conhecimento numa separaçãozinha, numa tabelazinha para a gente. Quando é que eu estou no mesmo padrão? Quando eu estou em etapas. Cada parte do meu processo vai ser uma etapa, vai ser um evento. Cada parte do evento vai ser uma etapa para mim. Cada vez que eu tenho que tomar uma decisão parcial para chegar lá no resultado final, eu estava indo de Fortaleza ao Rio. Primeira decisão, qual estrada que eu pego até o Rio? Depois de Rio para São Paulo. Segunda decisão, qual estrada que eu pego? Cada decisão é uma escolha, não é isso? Em cada escolha você tem uma etapa. É a famosa regra do I. Você vai de Fortaleza ao Rio e depois do Rio até São Paulo. Na outra situação era diferente. Na outra situação eu tinha o quê? Eu não tinha partes, eu tinha eventos completos e eu tinha o quê? A regra do OU. Como é que era? Opa! Eu tinha a regra do OU. Como é que era a regra do OU? Eu vou de avião, ou de trem, ou de carro. Quando você puder colocar o ou no meio da expressão, é uma dica de que você vai ter que separar a questão em casos. Está tranquilo aí? Então vamos nós. Esses exercícios aqui, eles estão fora, esses dois primeiros, é só para a gente começar, para esquentar. Eles estão fora da lista. Só para a gente começar aqui a esquentar. Ó. Há 4 caminhos para ir de X a Y. E 6 caminhos para ir de Y a Z. Qual o número de caminhos que vão de X até Z, passando pelo Y? Dá para perceber que eu estou fazendo o processo em etapas? Em partes? Dá para perceber que eu estou multiplicando aí? Na segunda, para ir de X a Z, aí já é o caminho direto, ó, de X a Z. Há 4 caminhos rodoviários, 3 voos e 2 rotas ferroviárias. Qual o número de modos de irmos de X a Z? Tu notou que ele só fez separar os casos completos para você? A ideia qual é aí? Somar. No outro slide eu só fiz colocar, mas a ideia basicamente é essa. No primeiro vai ser 4 vezes 6, que é 24. E no segundo eu vou ter 4 mais 3 mais 2, que vai ser 9. É item A. Tá aí o slidezinho, só para a gente não passar em branco, né? Eu esquematizo isso sempre. Eu sempre gosto de esquematizar o que eu estou escrevendo. Eu boto essa figurazinha mostrando as etapas e boto a figurazinha mostrando os carros diferentes. Para enxergar que num eu vou ter que multiplicar e no outro eu vou ter que somar. É como se fosse, né? Lá na resistência lá da física, ligação em série e ligação em paralelo aí. Tá? Só para eu lembrar do que eu estou fazendo aí no processo. Na lista de exercícios nossos, a primeira questão já pega para esse lado. A primeira questão da apostila já pega para esse lado. Já pressupõe que o nosso aluno seja capaz de entender se a questão é de multiplicar ou se a questão é de somar. E é basicamente esse o ponto da questão. Vamos ler aqui todo mundo junto, vamos lá. A questão do Enem diz o seguinte: o diretor de uma escola convidou essa galera aqui do auditório, 280 alunos, aqui tem mais que 280, mas convidou a galera do auditório, assim, 280 alunos de uma escola, para participar de uma brincadeira. Suponha que existam 5 objetos, 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Então tem 5 objetos, 6 personagens e 9 cômodos. Um dos personagens dos 6 personagens esconde um
dos 5 objetos, em um dos cômodos da casa. Pessoal, o que está acontecendo nessa questão? Vamos pensar, bora. Se eu tenho 5 objetos e eu vou esconder um, eu tenho que primeiro escolher esse um. Depois, eu tenho que escolher qual é essa personagem que vai esconder o objeto. Depois, eu tenho que escolher qual é o cômodo da casa em que ela vai esconder o objeto. Vocês notaram que são 3 escolhas? Vamos entender, bora. Eu tenho que escolher o objeto, eu tenho que escolher a personagem, eu tenho que escolher o cômodo. Eu tenho que fazer uma coisa, e a outra, e a outra. Eu passo por 3 decisões para participar dessa brincadeira. A brincadeira, no fundo, acaba tendo várias possibilidades de essa decisão ser feita, porque eu posso fazer essa escolha de diversas maneiras. Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando aí? Percebam que em toda a questão do Enem, eu vou ter, aí está na apostila de vermelho, no nosso slide está de vermelho. Eu vou ter os objetos disponíveis e eu vou saber quantos eu preciso escolher. As nossas soluções estão todas assim, elas têm sempre 2 partes. Primeira parte, eu olho no texto o que é que eu tenho à minha disposição. E segundo, eu olho aquilo que eu vou escolher. E olho se a minha escolha está sendo em etapas ou se a minha escolha está sendo em casos. De novo, eu não vou ter que escolher o objeto, escolher a personagem e escolher o como, né, uma coisa, e a outra, e a outra. Então, são 3 escolhas que representam 3 partes da decisão aí. São 3 etapas, são 3 escolhas, que são verdadeiras etapas do processo. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual foi o objeto escondido, por qual personagem e em qual cômodo. Vocês concordam que tem muitas possibilidades? Mas tem quantos alunos? 280 e cada um vai dar um pitaco. Será que eles vão ser capazes de descobrir qual é? Vamos pensar. Ele disse o seguinte, ó, depois disso. Todos os alunos decidiram participar. E a cada vez, um aluno é sorteado e dá a sua resposta. Vão ser sorteados e vão dando a resposta. Detalhe, as respostas são sempre diferentes das anteriores. E o mesmo aluno não é sorteado mais de uma vez. Cada aluno só dá um pitaco. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é o vencedor. E a brincadeira é encerrada. Aí ele diz o seguinte, o diretor sabe que algum aluno vai acertar a resposta. Por quê que ele sabe que algum aluno vai acertar? Aí é porque ele já fez a conta de cabeça de quem? De quantas possibilidades existem. E ele já deve ter descoberto que existe mais alunos do que pitacos possíveis. Se tem mais alunos do que possibilidades, vai acabar em algum momento alguém sendo premiado e vai ser sorteado com isso aí. Vamos ver como é que fica a situação, a montagem da questão. Como eu falei, toda questão começa escrevendo o quê, pessoal? Toda questão começa escrevendo o quê? Primeira parte, dizer o que é que foi dado. Segunda parte, dizer o que é que você vai escolher. Primeira parte, diga o que é que foi dado, depois diga o que é que você vai escolher. O que é que foi dado aí? 5 objetos, 6 personagens, 9 cômodos. O que é que eu tenho que escolher? O que é que eu tenho que escolher? Bora. Aí eu tenho que escolher um objeto, um personagem e um cômodo. Tá tranquilo até aí? Aí, ó, eu não tenho aqui uma lousa para fazer, mas eu vou botar no slide. Presta atenção aqui agora. Não é um objeto? Escolha na etapa. Então, a partir de agora, traduza. Cada escolha, cada objeto escolhido é um pauzinho. É um quadradinho que você vai ter que preencher. Cada escolha vai ser um pauzinho. É um quadradinho que você tem que preencher. Não é um objeto? Você bota que tem
um pauzinho para ele. Não é uma personagem? Bota um pauzinho para ela. Não é um cômodo? Um pauzinho para ela. Se fosse 2, estava 2. Mais 2 debaixo do objeto. Se fosse 3 personagens, eram 3, mas eram 3 pauzinhos onde? Debaixo da palavra personagem. Então você vai colocar os pauzinhos debaixo das palavras correspondentes, para não ter dúvida. Porque eu acabei de falar que quando as coisas são diferentes, objeto é diferente de personagem, é diferente de cômodo. Eu falei que a regra sempre qual é? Princípio fundamental da contagem. Quando os objetos forem diferentes, quando as coisas forem de tipos diferentes, é sempre o princípio fundamental da contagem. Bora ver. Primeira etapa, o que é dado? Segunda etapa, o que eu vou escolher, colocando um pauzinho para cada coisa que eu vou escolher. Aí agora eu vou preencher os pauzinhos. Quem pode ser o primeiro? De quantas maneiras eu posso escolher esse objeto aí? De quantas maneiras eu posso escolher esse objeto? 5. De quantas maneiras eu posso escolher essa personagem? 6. De quantas maneiras eu posso escolher o cômodo? 9. Como são coisas que são totalmente o quê? Independentes um do outro. Como eu tenho que fazer uma escolha e a outra, eu estou diante de etapas. O que eu faço? Eu multiplico. 5 vezes 9, 30. 30 vezes 9, 3 vezes 9, 27, 270. Mas eu tenho quantos alunos aí nessa questão? Se eu tenho 280 e eu tenho 270 pitacos, então eu tenho 10 alunos a mais do que o número de possibilidades. Então o gabarito dessa questão só pode ser a letra A. Vocês estão entendendo a questão? Notaram que eu não estou só respondendo, eu estou tentando destrinchar a questão o máximo para vocês? Para se vier um pouquinho diferente, vocês conseguirem desenrolar também? Vamos avançar. Vocês, por favor, me acompanhem, porque agora vocês vão ter tantas novidades que vai ser um negócio marcante para a vida de vocês. Isso é um negócio legal, estou falando sério. Eu vou terminar a aula sem dar nenhuma fórmula. Ou melhor, vou fazer as fórmulas ficarem simples, mentais. Não precisa decorar regra nenhuma para fazer a fórmula. Vamos lá nós. Vamos pegar essa segunda logo. Um mágico sempre se apresenta em público vestindo um conjunto formado por uma calça e um paletó. Ele sempre vai se vestir escolhendo uma calça e escolhendo um paletó. Para que ele possa se apresentar em 24 espetáculos com conjuntos diferentes, qual o número mínimo de peças, ou seja, de paletós e calças, que ele precisa ter no seu armário? Qual o número mínimo de peças que ele precisa ter no seu armário para se vestir em 24 espetáculos? E ele quer, nos 24 espetáculos, ter 24 trajes diferentes, com um conjunto diferente. Tem escrito isso aí na questão. Todo mundo entendeu? Então me diga aí, bora lá. O que é dado numa questão dessa? Ou o que deveria ser dado? O número de calças. E o que deveria ser dado? O número de paletós. O que eu deveria escolher? Uma calça. O que eu deveria escolher? Um paletó. Pessoal, sempre passem por essas duas perguntas. O que ele tem que me dar? E o que ele está me pedindo para escolher? Sempre é o que é dado e o que é escolhido. Sempre digam o que é dado e sempre digam o que é escolhido. Lembrando que cada escolhido vira um pauzinho para você ocupar. Não é assim? Então, bora lá. Quantas calças foram dadas? Não sei. Então, você diz que é X. Quantos paletós foram dados? Não sei. Então, você vai dizer que é o quê? Que é Y. Mas quantas calças vai ter que escolher? Não é uma? Para escolher essa uma, tem quantas possibilidades? X. E para escolher esse paletó, tem quantas possibilidades? Y. Se eu montar a questão, ó, eu vou ter exatamente essa brincadeira. Ó. X paletós e Y calças. Eu só fiz inverter aqui. Ó. Eu vou ter que escolher um paletó e uma calça, gerando 24 trajes. Então, eu vou ter um pauzinho para paletó e um pauzinho para calça.
E eu sei que tem que escolher uma coisa a outra, eu sei que eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar. E agora? Se x vezes y é 24, quem é o x e quem é o y? Ora, imagine quem pode ser. Quem pode ser o x e quem pode ser o y para dar 24. Escreva, preferencialmente numa tabelazinha, todas as possibilidades que você tem para multiplicado dar 24. Bora lá, ó. Pode ser assim, ó. Pode ser 1 e 24. Pode ser 2 e 12. Pode ser 3 e 8. Pode ser 4 e 6, 6 e 4, 8 e 3, 12 e 2, 24 e 1. Pode ou não pode? Eu só fiz escrever aí todas as multiplicações que dão iguais a quanto? 24. Escritas todas as multiplicações dão iguais a 24, aí eu pergunto, em qual momento eu tenho o menor número de peças? Ora, no primeiro, se eu tenho 1 e 24, eu tenho 25 peças. No segundo, se eu tenho 2 e 12, eu tenho 14 peças no meu guarda-roupa. Os guarda-roupas que vão ter, no final das contas, menos peças, são os que vão estar mais no meio da tabela, os que vão ter o x e o y mais próximos um do outro. Que é justamente 4 e 6. Que 4 mais 6 dá quanto? 10 peças. Então, eu, com 4 e 6, eu consigo me vestir de 24 maneiras diferentes e, ao mesmo tempo, eu alcanço o menor número de peças no meu armário. O gabarito é 10, letra D de dado. Está tranquilo até aí? Não? Pensa comigo. Ó. Se eu tivesse te dito que eu tinha 6 calças e 3 camisas, 3 paletós, eu me vestiria de quantas maneiras? Não era 6 vezes 3, não era 18? Mas eu te disse quantas eu tenho? Aí você não fica empacada com isso, não. Você chega e bota X. Sabe quantos paletós? Não. Então bota lá um Y. E você sabe que o X vezes o Y tem que dar quanto? 24. Aí você começa a pensar, existe meia calça? Mas é outra coisa, né? Meia calça existe, mas é outra, não é calça cortada no meio, é outra coisa. Existe meio paletó. Então o número de calça e o número de paletós tem que ser sempre números o quê? Inteiros. Se eles vão ser números inteiros, você pensa, quais são os números inteiros que multiplicados dão 24? Os divisores de 24. Eu não podia botar 5, porque se eu botar 5, não existe nenhum multiplicador de 5 que dê 24. Eu não posso botar 7, que nenhum multiplicador de 7 vai dar 24. Eu fui pegando certinho os números que multiplicados podem dar quanto? 24. E esses números são certinho quem? Os divisores do 24. Escritos na ordem direta, escritos na ordem inversa. Pode ver, ó, 1 vezes 24, 2 e 12, 3 e 8, 4 e 6 são os divisores do 24. E depois só fiz escrever todos eles ao contrário. Aí eu te pergunto, nesses conjuntos, eu posso ter de 25 peças no meu guarda-roupa até ter 10 peças no meu guarda-roupa. Notou que já é outra conta? Se eu perguntar qual é o número de trajes, 24. Mas qual é o número de peças? Aí não é mais multiplicando, já é somando. Você notou que na mesma questão ele botou as duas contagens. Ele botou em qual momento eu multiplico e em qual momento eu somo. Então aqui tem menor soma, qual é? É que deu 10. Vamos passar adiante? Para a próxima, vamos lá. Questão número 3. Questão número 3. Primeiro momento da mudança. 3. Sabe por quê? Olha para mim. Calça eu posso vestir na camisa. Camisa eu posso vestir na calça. Até agora as questões eram boas. Por quê? Porque os objetos eram de tipos diferentes. Só que agora, as coisas escolhidas não são mais de tipo diferente. Agora, eu vou chegar para vocês e falar o seguinte, ó. Eu vou escolher 2 alunos desse auditório para dar 10 na prova de matemática. Eu posso escolher o primeiro sendo aluno e o segundo vai ser o quê? Aluno também. Então começa a surgir um problema. Qual problema que começa a surgir? O aluno que foi chamado em primeiro, podia ou não podia ter sido chamado em segundo? Então começa uma confusão. Qual é? Antes as coisas estavam bem separadinhas, né?
calça no canto da calça, camisa no canto da camisa. Agora o que acontece? Pode haver interferência. As etapas não são mais totalmente independentes. Agora as etapas são dependentes, porque elas têm objetos que são do mesmo tipo. Então alguém que foi escolhido em uma etapa podia ter sido escolhido na outra e vice-versa. E é graças a esse vice-versa o problema. Se eu escolher a aluna Ana e a aluna Bia para tirar 10 em matemática, fica diferente se eu escolher a aluna Bia e depois a aluna Ana. Se eu escolher Ana e Bia, ou Bia e Ana, vai ser exatamente o quê? A mesma coisa. Então essa é a loucura que existe quando as coisas são do mesmo tipo. Quando os objetos são do mesmo tipo, nós temos que ligar uma luzinha de alerta. Qual é essa luzinha de alerta? Tem que verificar se esse pessoal escolhido pode trocar de posição. Se esse pessoal puder trocar de posição sem contar outra vez, eu estou contando errado. Eu estou contando mais do que era para contar. Eu estou contando Ana, Bia e estou contando também Bia e Ana. Isso era para contar isso? Uma vez. E eu acabei contando quantas vezes? 2. Pessoal, presta atenção. Calça, camisa. Não tem problema, é sempre multiplicando. Aluno e aluno. Também vou multiplicar. Também vou multiplicar. Mas agora com cuidado. Qual o cuidado que eu vou ter que fazer? Eu vou lembrar que essa multiplicação só dá certo se, ao mudar de posição, as coisas ficarem diferentes. Ou seja, quando for aluno e aluno, eu só posso deixar a multiplicação direto quando a ordem deles tiver importância. Quando ao mudar a ordem, os resultados ficarem o quê? Diferentes. Percebam bem o que eu estou falando. Se quando eu mudar a ordem, eles ficarem do mesmo tipo, se quando eu mudar a ordem, eles ficarem do mesmo tipo, eu estou contando a mais do que deveria. Eu estou contando Ana, Bia e estou contando Bia e Ana. E era para contar isso só uma vez. Então todas as contagens estão saindo dobradas. Se todas vão sair dobradas, o que é que eu tenho que fazer no final? Dividir. Quando os objetos forem do mesmo tipo e a ordem entre eles não tiver importância, eu tenho que fazer alguma coisa para compensar. E essa coisa chama-se dividir. Já de volta a falar sobre isso aí. Vamos voltar para essa questão. Em um campeonato de vôlei de praia, participam 10 duplas. O que foi dado? 10 duplas. Sempre eu pergunto o que é dado e o que eu vou escolher, não é isso? O que é dado? 10 duplas. De quantas maneiras diferentes poderemos ter a classificação para os 3 primeiros? Então, das 10, eu vou escolher quantas? 3. Quem pode ser a primeira? Qualquer uma das 10. Quem vai ser a segunda dupla? Também não está no grupo das 10 duplas. Quem é a terceira? Também não está lá no grupo das 10 duplas. Todas saíram ou não saíram da mesma fonte? Quando todo mundo sai da mesma fonte, surge qual o problema para mim? Eu tenho que verificar se esse pessoal que está saindo do mesmo conjunto, se eles estão saindo com a ordem tendo importância, ou se eles estão saindo sem que a ordem tenha importância. Estão entendendo o que é que eu estou falando, pessoal? Nesse caso, se eu escolher a dupla A para ser primeiro lugar, a dupla B para ser segundo e a dupla C para ser terceiro. Essa questão é sobre isso. Não é para escolher as duplas vão ser os 3 primeiros lugares? Então, as escolhas, elas definem qual é a posição delas no campeonato. Se elas vão ser primeiro, se elas vão ser segundo, se elas vão ser terceiro. Nesse caso, a escolha define a posição dela. Então, eu te pergunto, se eu escolher A, B e C, é a mesma coisa de escolher
C, B e A? É ou não é diferente? A ordem de escolha, está ou não está sendo importante? Está ou não está sendo? Pois nesse caso, pessoal, é o caso ideal para mim. Porque a situação fica próxima à situação das calças e camisas. Lembra que na calça e camisa, se invertesse, não ia ficar errado, não era? Não ia ficar diferente? Pois é que, quando ao inverter fica diferente, você tem uma situação que é equivalente ao quê? Objetos diferentes. Então, apesar de tudo ser aluno, aluno e aluno, mas eu tenho aluno de primeiro lugar, aluno de segundo lugar e aluno de terceiro lugar. A posição, a ordem, faz com que os alunos, apesar de serem tudo aluno, serem tratados de maneira diferente. Nesse caso da questão, não são dupla de vôlei? Dupla de vôlei? Dupla de vôlei? Mas são duplas de vôlei que vão ser dupla que vai ser primeiro, dupla que vai ser segundo, dupla que vai ser terceiro. Então, apesar de tudo ser dupla, como tem ordem, o que acontece? É como se elas fossem duplas o quê? Diferentes. É como se elas fossem de tipos o quê? Diferentes. Aí você pode fazer igual que você fazia antes. Em resumo, você tem isso aqui, ó. Você tem 10 duplas, e é sempre assim que eu organizo minha questão. Eu tenho, dessas 10 duplas, eu tenho que escolher 3 duplas, e pela primeira vez, na hora de escolher, eu disse se eu ia escolher com ordem ou sem ordem. Quando é que eu faço essa pergunta, se tem ordem ou não tem ordem? Quando os objetos são do mesmo tipo. Porque enquanto eles eram objetos de tipo diferentes, eles sempre eram tratados pelo princípio fundamental da contagem, não tinha problema nenhum. Agora, quando eles começam a ser todos do mesmo tipo, eu começo a me preocupar se eles estão ou não em ordem. Porque eles só vão ser, pelo princípio fundamental da contagem direto, se estiverem como? Em ordem. Porque a ordem vai fazer com que eles sejam tratados de maneira diferente. E aí você vem. Dos 10 eu vou escolher 3. Eu falei, cada escolha, um pauzinho. Então são 3? 1, 2, 3. Então bora. Quem pode ser o primeiro? Qualquer um dos 10. O segundo. Como o primeiro já foi escolhido, o segundo também vai ser tirado do grupo dos 10, não vai? Mas não pode ser aquele que acabou de ser escolhido. Então vão sobrar quantas possibilidades para ele? 9. E o terceiro? Também vai ser tirado do grupo dos 10. Mas não pode repetir com os 2 anteriores. Vai ficar o quê? 8. Como tem ordem, você pode fazer o quê? Multiplicar direto. 10 vezes 9 vezes 8 vai dar 720. O gabarito é a letra D de dado. Vamos conferir aí se eu não botei um gabarito errado aí. 720, letra D de dado. Tranquilo? Ei, e se em vez de dizer que eu vou escolher para ser os 3 primeiros lugares, eu disser que vou escolher para formar uma comissão? Grupo de colégio, grupo de estudos. Se no grupo de estudos tiver o aluno A, B e C, e se no grupo tiver os alunos C, B e A, muda o grupo? Eita, professor, e agora? Aí eu te pergunto, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Na mesma questão, se não importasse a ordem, qual era o problema que aconteceria? Tem muitos grupos que acabam ficando sendo iguais. Ó, com 2 alunos, como é que seria? Bora. Aluno A e aluno B. Quantos grupos são iguais? O grupo AB e o grupo BA não são o mesmo grupo. Então é sinal de que todo grupo está sendo contado em dobro. O que é que eu teria que fazer com o total? Dividir por 2. No caso aí são quantos? Não são 3? Então se fosse uma comissão com esses 3, bora pensar, ó. O grupo A, B, C. Em ordem, ele acaba sendo contado quantas vezes? Ele pode ser, ó, ABC, ACB, pode ser BAC, BCA, e ele pode ser CAB e CDE.
BA. Então, o grupo ABC, se eu contasse todas as ordens dele, eu estaria contando muita coisa em excesso, não estaria, não? Cada grupinho de três duplas acabaria sendo contado de 6 maneiras diferentes. Então, eu teria que pegar esse total e teria que dividir quanto? Por 6. Professor, como é que eu chego nesses 6? Se você prestou um pouquinho de atenção, ó, quem pode ser o primeiro dos 3? Dos 3, quem pode ser o primeiro? Qualquer um dos 3. Quem pode ser o segundo? Qualquer um dos 2 que sobrar. E quem vai ser o terceiro? O último. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar quanto? 6. É o famoso 3 fatorial que você usaria para dividir aqui. Eu vou continuar, depois te volto um pouco mais. Porque a próxima questão é sobre isso. Quantas comissões de 4 pessoas, cada uma, podem ser formadas com 10 funcionários de uma empresa? Então, bora lá. Quantas opções eu tenho? Quantas opções foram dadas? 10. Eu vou ter que escolher quantos? 4. Agora, é com ordem ou é sem ordem? Com ordem ou sem ordem? Como é numa comissão, é o quê? Sem ordem. E toda vida que não tiver ordem, é porque a nossa contagem está exagerada, não é isso? Toda vida que não tem ordem, é porque a nossa contagem ela é exagerada. O que é que eu tenho que fazer para compensar isso? Dividir pelas repetições. Não é assim, pessoal? Quando eram 2 objetos, AB, podia ser AB e BA. Eu dividia por 2 fatorial, que é 2. Quando eram 3 objetos, eu dividia por 6, que era o quê? 3 fatorial. Se forem 4, eu vou acabar dividindo por quanto? Por 4 fatorial. Sempre vai ser os escolhidos em fatorial. 4 fatorial, que dá 24. É só tu pensar o seguinte, ó. Um grupo ABCD seria contado de quantas maneiras? Um grupo ABCD, se ele começasse com A, ele seria contado de 6 maneiras. Se ele começasse com B, teria mais 6. Se ele começasse com C, mais 6. Se ele começasse com D, mais 6. Então, seria 4 vezes os 6 que eu tinha calculado anteriormente. Daí chegar ao 24. É essa a grande diferença que vocês vão encontrar na hora da prova. Se os objetos forem calça, camisa, ou seja, objeto de tipo diferente, é sempre o quê? Multiplicando. Quando eles forem do mesmo tipo, aluno, aluno, dupla, dupla, funcionário, funcionário, quando eles forem do mesmo tipo, você tem que fazer a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Eles estão em ordem? Se tiverem ordem, está ok. Ou seja, é só multiplicar. Se ele disser não estão em ordem, ou melhor, a ordem não importa, ou seja, qualquer ordem para ele dá a mesma coisa. Você tem que fazer o quê? Dividir. Você tem que jogar para baixo alguém para dividir. E quem que você vai botar para dividir? Um fatorial. O fatorial dos escolhidos. Volta para essa questão aí. Como é que seria? Eu tenho 10 opções dadas. Eu tenho 4 que eu vou ter que escolher. E eu vou escolher sem importar a ordem. Essa é a grande mudança. Como é que vai ser minha escolha? Vai continuar sendo como era antes. Eu não vou escolher 4? São 4 pauzinhos. A diferença está aí? Não. Onde é que vai estar a diferença? É que no resultado final eu vou ter que dividir. Aí eu vou montar essa questão assim, ó. Quem pode ser o primeiro desses 4 funcionários? 10. Segundo, 9, 8, 7. Aí vai ficar, ó, 10, 9, 8, 7. Só que agora dividido por quanto? 4 fatorial. Por que divide por esse 4 fatorial? Porque não importa a ordem. Quando não importa a ordem, o que você tem que fazer? Dividir
para poder retirar aquelas contagens em excesso que você fez. Você divide para retirar aquelas contagens em excesso. Com ordem, AB e BA são duas coisas diferentes. Agora, sem ordem, AB e BA vira só 1. Não é menos? Foi por isso que eu dividi. Continua aí. 10, 9, 8, 7. Dividido pelo 4 fatorial. O que é 4 fatorial mesmo, hein? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá o 24, não é isso? Se você olhar, ó, 4 vezes 2, cancela com 8. E o outro 3 que tem no meio, cancela com 9, fica 3. 3 vezes 7, 21. Vezes 10, 210. Então, com isso, pessoal, eu consegui aqui passar para vocês as principais regras que dá para a gente consolidar tudo num quadrozinho aí, show de bola. Que é esse aí, ó. Se os objetos tiverem tipos diferentes, o que é que faz? Multiplica. E se os objetos forem do mesmo tipo, o que é que eu faço? Se os objetos forem de tipo diferente, multiplica. Se os objetos forem do mesmo tipo, o que é que faz? Aí você lança a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? A ordem importa ou não importa? Se a ordem importar, pode observar aqui, ó. Se a ordem importar, você vai tratá-lo como se ele fosse um objeto de tipo o quê? Diferente. E quando a ordem não importa, o que é que você faz? Você finge que importa, mas depois você faz o quê? Compensa isso como? Dividindo pelas repetições. E normalmente essas repetições vão ser o quê? Normalmente essas repetições vão ser o quê? Vão ser o fatorial do número. Tá tranquilo aí? Vamos avançar aqui um pouco mais, ó. Aqui eu vou fazer bem rapidão. Quer-se criar uma comissão constituída de, bora lá, um gerente e 5 membros. Gerente e membro é a mesma coisa? Não. Mas isso foi o dado? Não. Isso é o que eu vou escolher. O gerente e os membros devem ser feita essa escolha dentro de um grupo de 10 pessoas. Então, espera aí, vamos logo estruturar aqui a questão. Eu tenho quantas opções dadas? 10. E o que é que eu vou escolher? Um gerente e 5 membros. Eu te pergunto, gerente é a mesma coisa que membro? Não. Então, são de tipos o quê? Então, eu já separo o gerente de quem? Dos membros. E já bota o vezes direto, porque eu já sei garantir que são coisas o quê? Separadas. 2. Dentro dos membros, importa a ordem? Se eu escolher A, B, ou escolher BA para fazer parte da comissão, muda a comissão? Não. Se não muda, o que tem que fazer? Multiplica, mas depois divide. E quantos vão ser escolhidos? Não são 5? Então eu vou dividir por quanto? 5 fatorial. Então vai lá, bora lá. Quem é o primeiro aí? Quem é o gerente? O gerente vai ter quantas opções para ele? O gerente vai ter quantas opções? 10. E os outros lá? 9, 8, 7, 6. 9, 8, 7, 6, 5, não é isso? Não é assim, pessoal? Aí é só colocar todos eles e na segunda parte você divide pelo 5 fatorial. Substituindo os valores, você vai ter como gabarito aí 1260, o gabarito letra E de Eva. Todo mundo está entendendo como é que eu estou estruturando aqui as questões? Na minha cabeça tem que separar o que é do mesmo tipo e o que é de tipo diferente. Uma vez feita essa diferença, eu sei se eu posso direto multiplicar ou se eu preciso me preocupar ou não com a ordem entre eles. No gerente, eu não me preocupo com ordem, porque ele está separado. Mas dentro dos membros eu me preocupo, porque eles são todos membros, são todos do mesmo tipo. Vamos para a próxima. Qual é o número de anagramas da palavra vitória? Volto. Não se preocupe que essa aula ela vai estar toda no YouTube daqui para terça, quarta-feira, já está por lá. O pessoal está colocando, está na véspera da prova, eles colocam mais rápido essa aula lá. Tá ok? Guarda só esse resultado final e aí depois você confere lá no YouTube.
Na verdade, eu acho que essa aula passa, acho que é terça-feira, né, Fábio? Na TV Assembleia também. Terça é a minha, quarta do próximo e quinta do outro professor. Qual é o número de anagramas da palavra vitória? Vamos lá. Espera aí, pessoal. Se é anagrama, o que é anagrama? São as mudanças de ordem. De quem? Das letras. Então é tudo letra. Então a primeira coisa que eu vou escolher é uma letra. A segunda, letra. A terceira, letra. Então é ou não é tudo do mesmo tipo? Quando é tudo do mesmo tipo, eu tenho que me preocupar com o quê? Se tem ou não tem ordem. Aí lembra aquele esquema, bora. Se tem ordem, tá ok. Quando não tem ordem, tem alguém para dividir. Quando tem ordem, tá ok. Quando não tem ordem, tem alguém para dividir. Tem ordem aí? Se eu mudar a ordem, muda o anagrama, muda a palavra? Muda ou não muda? Muda ou não muda? Cuidado. I e V, se eu mudar a ordem, um é IV e outro é VI, fica diferente. Agora, I com I, se eu mudar a ordem, muda alguma coisa? Cuidado, que em palavras, as letras que são iguais, a ordem delas não importa. Então eu te pergunto, quantas letras tem aí? 7. Quantas eu vou escolher para formar um anagrama? 7. Mas a ordem de quais delas é que não importa para mim? É só dos dois I. Então eu não vou dividir por 7 fatorial, eu vou dividir somente por quanto? Por 2 fatorial, porque é só a ordem do I que não importa. Então você divide pelas letras iguais, porque elas são aquelas em que a ordem delas não importa para mim. E aí a questão fica assim, ó. Vitória, como os dois I são iguais, eu vou me alertar para isso. Na hora de escolher as 7 letras, eu vou lembrar que é sem ordem. Realmente não precisa se preocupar com a ordem, mas só entre as repetidas. As repetidas é que não precisa se preocupar com a ordem delas. É por isso que vai ser 7 bichinhos, mas no final eu vou ter que dividir por quanto? Por 2 fatorial. E aí eu fico com 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dividido por 2 fatorial. Fazendo a conta vai dar 2.520. Eu repito, eu vou ter que passar um pouco mais rápido porque está terminando a aula. Que vocês pegam lá depois para vocês copiarem. Guarda só o resultado final aí, né, que é 7 dividido por 2. 7 fatorial dividido por 2 fatorial, que é 2.520. E vamos para a próxima. Vamos lá? Depois vocês pegam isso aí com mais calma, tá bom? Para nós. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Olha essa aqui também é fácil. Uma família é composta por 7 pessoas, 7 adultos, 7. E decidiu, após decidir o itinerário, foi consultar o site da empresa aérea, né, para reservar o assento. Quando ela chegou no site lá para reservar o assento, ela encontrou a aeronave, ó, com essa configuração que vocês estão vendo aí, ó. Vocês estão vendo que tem uns assentos que estão em branco? Eu marquei, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem 9 assentos liberados. E a família tem quantas pessoas? 7. Vamos pensar. Se o primeiro cara da família for a Ana, e o segundo for o Bernardo. Se eu botar Ana na última e Bernardo na penúltima, é a mesma coisa de botar eles ao contrário? Alô, alô? A posição deles dentro do avião faz ou não faz mudar a configuração dentro do voo? Faz ou não faz? Então a posição deles dentro do avião tem relevância para mim? Tem? Quando a ordem importa, o que é que eu faço? É só multiplicar, não é não? Quando a ordem importa, é só o quê? Multiplicar. Tem alguma coisa aí que vai ser dividido? Tem nenhum motivo, porque não tem nada aí cuja ordem não importe para mim. Todo mundo aí vai ter uma ordem importante. Então, nesse caso, é uma questão que é só o quê? De multiplicação. E essa também foi do Enem. Ó. Então, como é que seria? Vamos lá. Ah, mas espera aí. É só a multiplicação? Mas olha os itens. Sacanearam, não é não, comigo aí?
Botaram ou não botaram todos os itens com divisores? Só o último aqui não era, não? Aí o cara foi lá e marcou o último, aí perdeu a questão. Porque, entendo, uma coisa é o raciocínio, outra coisa é o gabarito. Termine a questão para você marcar o gabarito. Ó. Vamos lá nós. Ó. Eu tenho quantos assentos disponíveis? 9. Eu vou escolher quantos deles? 7. Como é que eu vou escolher? 1, 2, 3, 4. Precisa dividir por alguma coisa? Precisa dividir por alguma coisa? Não, porque importa a ordem. Quando importa a ordem, lembra, ó, está em ordem, está ok. Está em ordem, está ok. Está em ordem, está ok. Quando não estiver em ordem, é que você faz o quê? Joga para baixo, divide. Se está em ordem, está ok. Quem vai ser o primeiro? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Professor, mas não tem divisão. Cara, mas é que tá. Para usar o símbolo de fatorial, a divisão não precisaria, a multiplicação não precisaria ir até 1. Não teria que ter o 2 e 1 aí no final? Então é como se você botasse e dividisse por ele. Você multiplicasse por 2 e dividisse por 2. Nesse símbolo que vocês estão vendo aí, do 9 fatorial, no símbolo aqui do 9 fatorial, que vocês estão vendo aqui, ó, tem implícito dentro dele um 2, não tem? Então esse 2 que tem aqui dentro dele, que eu precisei acrescentar aqui no final, ó, ele tem que ser dividido, porque tudo que é colocado tem que ser o quê? Retirado depois, para não gerar acréscimo para a gente. Então, esse 2 que aparece dividido, é porque eu tive que acrescentar na multiplicação para completar o símbolo do fatorial. Ele não é o 2 do falta de ordem, não. Ele é o 2 apenas que é acrescentado para poder completar o símbolo. Tá tranquilo aí, pessoal? Vamos lá. O que é 5 fatorial? 5, 4, 3, 2, 1. Mas se eu só escrever 5 vezes 4, não está errado? O que eu faço para corrigir isso? Multiplico e divido. Se eu multiplicar por 3, dividir por 3, multiplicar por 2 e dividir por 2, multiplicar por 1 e dividir por 1, na parte de cima, eu vou ou não vou conseguir construir o fatorial completo, do 5 até 1? Vou não, ó, eu não tinha 5, 4? Não era 5, 4? Não era 5 vezes 4? Para fazer o 5 fatorial, faltava quem? Ó? O 3, o 2 e o 1. Aí eu multiplico e divido. No que eu multiplico, eu vou ajudando o fatorial a ser construído. Para em cima ficar 5, 4, 3, 2, 1. Ficar o 5 fatorial completo. Mas para poder construir o fatorial em cima, eu tive que carregar alguém a mais com ele onde? Embaixo. Que é esse 3, 2, 1 que eu vou colocar embaixo. Então, cuidado, porque às vezes aparece um pessoal embaixo que não tem nada a ver com essa lógica. Esse pessoal embaixo é só para quê? É só para completar o símbolo do fatorial. Que o símbolo do fatorial, ele nunca pode terminar no 3. Ele teria que terminar no 1. Então, para ele poder terminar no 1, o que você faz? Você acrescenta o que está faltando, mas compensa como? Botando também embaixo para dividir. Tá ok? Ó, eu sei que terminou, mas eu vou só passar aqui uma coisa, para mostrar uma coisa para o pessoal aqui. Não é nem essa questão, não. Ó. É isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês estão notando que eu tenho 12 times? Estou notando que eu tenho 12 times. Se eu tenho 12 times, eu vou escolher 4 para formar um grupo. Se eu tenho 12, vou escolher 4. 12 para escolher 4, formar um grupo de futebol. Importa a ordem nesse grupo? Não. Então seria como? Bora lembrar, vai, ó. Vamos lembrar. Eu tenho 12 para escolher 4. 1, 2, 3, 4. Como não importa a ordem, o que é que tem que fazer? Dividir pelo 4 fatorial, não tem? O pessoal criou um nome para isso. Criou um apelido para isso. O apelido é o seguinte, ó. Toda vez que você tiver 12 para escolher 4, você vai dizer que isso é um dos problemas fundamentais teus. Você vai dizer que você vai chamar isso ou de combinação ou de arranjo. Quando você for escolher de um conjunto, escolher um outro menor, sem ordem,
Você vai montar uma comissão, não vai? Vai montar um conjunto. Você diz que está fazendo uma combinação. Ei, como é que eu li o enunciado dessa questão? Como é que era? Eu tenho quantos? 12 para escolher 4. Como é que eu fiz? 1, 2, 3, 4 pauzinhos, dividido por 4 fatorial. Não foi assim? Não é 12 para escolher 4? Bora, pessoal, bora. Se é 12 para escolher 4, 4 pauzinhos, divide por 4 fatorial. Professor, e se eu por acaso tiver assim, ó, 4 times para escolher 2, só que agora importa a ordem. Eu divido quando importa a ordem? Quando está em ordem, eu divido? Está em ordem, está ok, não é isso? Continua. Mas eu continuo tendo 4 para escolher quantos? 2. Não é assim? Não é 4 para escolher 2? Não é para escolher 2? Então você bota 1, 2 pauzinhos e já preenche direto. Não precisa mais dividir. Já fica 4 possibilidades para o primeiro e 3 possibilidades para o segundo. Esse segundo caso, que não divide, eu chamo de arranjo. Então, a partir de agora, o que eu passei a aula todo dia falando para vocês foi um jeito diferente de falar o que é combinação e o que é arranjo. Combinação e arranjo, então, acontecem em quais situações? Quando eu tenho objetos do mesmo tipo, que vão ser escolhidos com ordem ou sem ordem. Se for escolhido com ordem, só multiplica, é arranjo. Se for escolhido sem ordem, multiplica e divide. Aí vira o quê? Combinação. E olha o símbolo, ó. Olha o símbolo, ó. Oh, Deus do céu. Pronto. Olha para esse símbolo aí. Isso aqui é bem fácil, ó, sem decorar fórmula nenhuma. O que está escrito no símbolo? Bora. Eu tenho um arranjo, ou seja, eu estou com uma coisa arrumada, eu estou com uma coisa em ordem, para de 80 escolher quantos? Tu não vai escolher 2? Então você diz o quê? 1, 2. Quem pode ser o primeiro? 80. Quem é o segundo? 79. No arranjo divide? Não. Já está a resposta aí direto. 80 vezes 79. Próximo. Se eu chegar e falar, quanto é arranjo de 12 para escolher 3? Aí você fala, não é para escolher 3? Então, 1, 2, 3. Quem é o primeiro? 12, 11, 10. Tem que dividir por alguma coisa? Não. Se eu botar 20 para escolher 5, não é para escolher 5? Então você bota 1, 2, 3, 4, 5. Aí o primeiro. Não é 20 para escolher 5? 20, 19, 18, 17, 16. Multiplica tudo da resposta. É difícil aí, é? Arranjo de 7 para escolher 2. Não é para escolher 2? Você bota 1, 2. Aí fica 7 vezes 6. Professor, e se tiver um Rzinho ali? Se tiver um Rzinho no código? Aí você fala, é o arranjo que pode repetir. Espera aí, eu tenho quantos? 12. Para escolher quantos? 3. Não é para escolher 3? A vírgula significa para escolher, você diz quantos? Não é para escolher 3? Então você bota 1, 2, 3. O primeiro tem quantas possibilidades? 12. O segundo? 12. E o terceiro? 12, porque nesse caso pode repetir. O R te autoriza a repetir. Se eu escrever arranjo com repetição de 20 para escolher 5. Aí, são 5? 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro, 20, 20, 20, 20, 20, 5 vezes. E se eu botar arranjo de 80 para escolher 2? Não é para escolher 2? 1, 2. Então o que é o primeiro? 80. O segundo? 80. Na combinação, é a mesma coisa. De novo, combinação, né? 12 para escolher 3. Se é para escolher 3, 1, 2, 3. Quem é o primeiro? 12, 11, 10. Mas como é combinação, o que é que eu tenho que fazer sempre? Dividir. E como é para escolher 3, divide por quanto? 3 fatorial. Estão entendendo como é que é as coisas? Como é que são as coisas? Então, ó, tudo que vocês tiverem na prova de vocês sobre combinação, arranjo, sobre essa história de análise combinatória, se resume nessas duas informações que eu falei para vocês. Primeira ideia qual é? Verifica se tem etapas ou se são casos. E depois, você verifica se são objetos de tipo diferentes ou se são do mesmo tipo. Lembrando que quando são do mesmo tipo, pode ter ordem ou não.
Se tiver ordem, tá ok, é só multiplicar direto. Quando não tiver ordem, multiplica, mas depois divide. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido útil. Uma boa prova para vocês. Estamos torcendo, viu? Estamos torcendo. O resultado de vocês vai ser muito comemorado por nós. Até a véspera agora da UES.